Queridos e amados irmãos, eu vos saúdo com a gloriosa, doce e inefável paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu espero que você e a sua família estejam bem para a glória de Deus Pai. No último vídeo do Rafael Marques Partilhando o Pão, nós falávamos sobre o seguinte tema: até onde Jesus vai para alcançar uma vida? Nós falávamos sobre o capítulo 4 do Evangelho do Senhor Jesus, conforme escreveu João, quando Jesus teve um encontro glorioso, maravilhoso, transformador com uma mulher samaritana. Nós falávamos sobre o início dessa restrição entre judeus e samaritanos. Falávamos como Jesus adentrou ali naquela cidade, com que propósito, e a transformação, não é? O impacto que gerou mudança, transformação na vida daquela mulher e de todos daquela circunvizinhança, de todos daquela região. Jesus é maravilhoso, Jesus é surpreendente. Até onde Jesus vai para alcançar uma vida? E hoje, por bondade e misericórdia divina e com a ajuda fundamental, essencial e indispensável do Espírito Santo, nós estaremos falando, discorrendo sobre o capítulo 5 de João. Você certamente já leu, que fala sobre o paralítico no tanque de Betesda. Vamos ler a partir do primeiro versículo. João, o capítulo 5, a partir do primeiro versículo. Diz assim a palavra do Senhor: depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. O versículo 3: neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Verso 4: porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. O versículo 6: e Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo lhe respondeu: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu, e aquele dia era sábado. Amém. Texto glorioso, texto maravilhoso e inspirador. A gente certamente ouviu muito sobre esse capítulo 5 de João, mas eu confesso a vocês que eu fiquei um tanto curioso com um pequeno detalhe. Eu não sei se você já notou também, mas existem algumas Bíblias que o versículo 4 deste capítulo 5 de João, há uma sinalização, existe uma sinalização. Algumas Bíblias, eles colocaram no versículo 4 um conchetes. Esse conchetes, eu fiquei curioso e fui dar uma olhadinha o que significava, não é? Qual o objetivo, não é, desse conchetes, dessa sinalização. Esse conchetes indica que o versículo 4, irmãos, ele traz uma série de informações. Alguns dizem que se diz respeito a uma crítica textual. Infelizmente, nenhum original da Bíblia conseguiu sobreviver todos esses anos, à força do tempo. Os pesquisadores, os estudiosos, os biblicistas, contam apenas com cópias de alguns manuscritos, ou seja, cópias que perfazem somente, para se ter um exemplo, no Novo Testamento, mais de 5.000 cópias, somente do Novo Testamento. Então, o que acontece é que esses conchetes indicam
um detalhe: os pesquisadores, os estudiosos, não é? Eles conseguem, eles falam, eles dizem que esse versículo 4 não existe, não é, nos melhores e mais antigos manuscritos de João. Esse versículo 4 não existia, ou seja, havia uma lacuna, um espaço aberto entre o versículo 3 e o versículo de número 5, não é? E esse versículo 4 só veio aparecer 500 anos após que o texto foi originalmente escrito por João, ou seja, 5 séculos depois, não é? E num palimpsesto, palimpsesto esse que significa um texto que foi apagado e que depois foi reescrito por alguém, por um copista tardio. Então, com a intenção, provavelmente, não é? Isso é apenas uma hipótese, que de preencher esse espaço, essa lacuna, esse copista do 5º século veio introduzir esse versículo 4 com a intenção de preencher todo aquele capítulo 5, não é? E quem sabe para trazer uma justificativa para o movimento dessas águas. Só que o que acontece é que os arqueólogos, depois de muitos anos de trabalho exaustivo, cansativo, de insistência nos sítios arqueológicos lá em Jerusalém, o apóstolo João, ele traz primeiro uma identificação da localidade. Ele denota a localização, não é, deste tanque, não é? E ele diz que ficava em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, não é? Ou próximo também do mercado das ovelhas. E os escavadores, os arqueólogos, não é? Inclusive o arqueólogo Konrad Schick, arqueólogo e arquiteto alemão, em 1888, em uma das suas escavações, em uma obra próximo àquela localidade ali, ele conseguiu detectar, não é, algumas estruturas abaixo do nível do solo atual de Jerusalém, não é? E mais tarde, um outro arqueólogo completou aquela escavação e verdadeiramente comprovaram aquilo que João está dizendo sobre a localidade, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, não é? Tudo isso por quê? Porque havia também alguns escritos junto com os achados que se tratava de um tanque ou uma piscina probática, não é? E também próximo a igrejas antigas, não é? Que também foram achadas nessas escavações, também citadas, não é? Por pessoas que viveram na época e citadas como igrejas probáticas, ou seja, do original grego probaton, que significa ovelhas, ou seja, batendo com o que João dizia, próximo à porta das ovelhas. Porta essa que inclusive foi a primeira a ser restaurada, não é, a ser reconstruída por Neemias, não é? Após a destruição do templo, Neemias começou a reconstruir. Essa porta foi a primeira que Neemias reconstruiu. Essa piscina, antes, por esse nome ser achado também, ela era também conhecida ou era específica para as ovelhas, ou seja, antes de as ovelhas serem entregues ao sumo sacerdote no templo, elas precisavam ser lavadas, não é, pelos seus pastores ou aqueles que fossem oferecer no templo. Após isso, a piscina também, ou esse tanque, não é, foi entregue às pessoas para a purificação de si próprias, não é? Principalmente em época da Páscoa, quando as pessoas iam a Jerusalém para ofertarem no templo. Então, essa piscina passou a ser também uma piscina de purificação, um mikveh, que quer dizer piscina de purificação ou tanque para purificação. Inclusive, ainda hoje, lá em Jerusalém, próximo
do templo que foi destruído, não é? Algumas piscinas ainda, alguns tanques pequenos para purificação. Mas o que nos chama mais a atenção, meus amados irmãos, é que esse tanque, essa piscina que começou para as ovelhas, depois foi para a purificação de pessoas, para se apresentarem no templo. Essa piscina agora, depois destas, passou a ser uma área para culto pagão. Foi convertida ao paganismo, a um deus estranho, não é? Um deus greco-romano chamado de Asclépio, cujos romanos diziam que o seu nome era Esculápio, o deus da cura, deus da medicina. Esculápio, Asclépio, era filho de Apolo, que era um deus da mitologia grega também, e também com uma mortal. Apolo com uma mortal. A sua mãe morreu e ele precisou nascer de uma cesariana. Quando o Esculápio, Asclépio, nasceu, ele foi dedicado às habilidades de caça e cura pelo centauro Quiron. Então ele cresceu para ser preparado, para essas habilidades. Inclusive, um dos cultos, uma das cerimônias para supostas manifestações de cura para Asclépio e Esculápio consistia que o doente passasse uma noite inteira dentro de um tanque de águas em movimento, não é? Inclusive técnicas com serpentes e outras coisas. Era verdadeiramente algo obscuro, era um paganismo terrível, não é? E Esculápio era assim agora dedicado, muitos templos foram erguidos para a adoração a esse Deus. Inclusive até hoje, nos dias de hoje, a medicina apresenta alguns símbolos, e um desses símbolos é um bastão, que chama-se bastão de Esculápio ou de Asclépio. Não sei se você já percebeu, parece muito com um cajado, e em volta do cajado há uma serpente, não é? Essa é uma das simbologias, um dos símbolos da medicina, não é? Até os dias de hoje. O que me chama a atenção é que esse local que foi agora convertido ao paganismo foi transformado agora foi transformado ao paganismo, né? Inclusive a gente dá um exemplo para a questão da movimentação da água. Alguns pesquisadores, alguns arqueólogos levantam a hipótese, não é, de que essa movimentação da água dava-se a comportas que eram abertas no tanque. Todo tanque de purificação precisava de comportas, não é? E essas comportas que eram abertas para a movimentação da água, não é, para a passagem de águas correntes, águas limpas, não é, fazia obviamente um certo movimento nas águas. Então há uma hipótese, não é? Isso é uma probabilidade de que o movimento das águas poderiam ser atribuídos a esse movimento das comportas sendo abertas. Jesus entrou num ambiente como esse, com a intenção de salvar este homem, com a intenção de mostrar o seu poder a este homem, com a intenção de trazer transformação, mudança para a vida desse homem. Não apenas para ele, mas Jerusalém, no tempo de festas, por exemplo, da Páscoa, esse tanque era, como João ele descreveu, era cheio, era repleto de pessoas doentes. O estudioso, não é, e também historiador Flávio Joséfo, historiador do primeiro século hebreu, ele começa a dizer que Jerusalém ficava repleto de pessoas em épocas de Páscoa, que ele estimava aproximadamente 2,5 milhões a 3 milhões de pessoas. Então, verdadeiramente era muita gente. E o tanque não era pequeno, era um tanque de muitos metros.
de comprimento e de largura, para comportar muita gente. Então Jesus, ele curou este homem, mostrou a sua glória, o seu poder, transformou a vida desse homem, mas não apenas dele. As pessoas que estavam ao seu redor, espalhadas os territórios ali daquele tanque, não é, daqueles alpendres, também certamente foram alcançadas, seja de uma forma direta ou indireta. Mas Jesus entrou ali para mudar uma história. Até onde Jesus vai para mudar, para alcançar uma vida? Jesus não parou no tanque de Betesda. Não. Jesus foi além do tanque de Betesda. Jesus foi até a cruz. Jesus foi até a morte de cruz, para trazer perdão, para mostrar o seu amor, para trazer libertação, para que um dia nós fôssemos morar com Ele no céu. E essa manifestação milagrosa, poderosa, é por tua causa. Jesus morreu por ti. Jesus foi até a cruz por tua causa. Entrega a tua vida para Jesus. Confia a tua vida para Jesus. Talvez você seja alguém que queira algo, está precisando de algo, mas tem buscado em lugares errados, como esse homem buscou em um local errado. Ele queria tanto, não é, uma solução para a sua vida, que ele buscou em um local que não era conveniente, não era bom, não podia resolver. Mas Jesus teve misericórdia e entrou naquele ambiente para alcançar aquela vida, para mudar, transformar e provar que tem coisas que só Jesus faz. Glórias a Deus. Fique em paz. Que Deus em Cristo te ajude, te abençoe, em nome de Jesus. Amém.